Deixa eu só gravar aqui para a gente não perder nada. Está gravando, compartilhar a tela. Já vai ligar, né? Bem, ontem nós começamos a falar acerca do arrebatamento. Nós falamos que o arrebatamento é o primeiro evento, ou o primeiro dos eventos que a escatologia trata, né? A escatologia, ela tem vários assuntos especiais. O arrebatamento é o primeiro dos assuntos que abre assim o estudo teológico. E aí nós estamos falando acerca das posições, né, ou as interpretações sobre o arrebatamento. E aí nós falamos de três. Falamos do amilenismo, falamos do como o amilenismo interpreta a questão do arrebatamento, falamos do pré-milenismo histórico, como ele interpreta o arrebatamento, e falamos do pré-milenismo dispensacionalista, como ele interpreta a questão do arrebatamento. E paramos aqui nessa figura das 7 dispensações, que é a forma como o dispensacionalista eles dividem a história da humanidade em 7 dispensações. Bem, a última das 4 escolas interpretativas sobre o arrebatamento é o que nós chamamos de pós-milenismo, né? Então, nós temos 4 interpretações acerca do arrebatamento. Eu falei na aula passada que todas as interpretações creem em um arrebatamento. A diferença, a divergência entre elas é como se dará esse arrebatamento. Então, cada uma dessas escolas apresenta, segundo a sua visão, como eles acham que serão ou que será o arrebatamento. Chegamos, então, na última escola interpretativa acerca do arrebatamento, que é o pós-milenismo. E a forma como o pós-milenismo ele encara o arrebatamento, ele divulga um crescimento numérico, segundo o pós-milenismo, haverá um crescimento numérico e espiritual da igreja. Esse crescimento numérico e espiritual, ele vai chegar num ponto ideal, né, aonde Deus vai ser entronizado, e Deus, então, porque o cristianismo cresceu e o clima espiritual tomou conta da terra, Deus implanta o seu reino milenar aqui, cujo final desse reino, na visão pós-milenista, é a ressurreição geral, o juízo final e o reinado eterno de Cristo. Bem, segundo os pós-milenistas, a igreja, pela pregação do evangelho, vai promover a conversão das nações e, consequentemente, a paz milenar no mundo. Então, nós temos 2 posições das 4, que não crê no milênio literal. O amilenismo, eles não acreditam no milênio literal, porque para eles o milênio começou quando Cristo veio, e o pós-milenismo também não crê no milênio literal. Já o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, eles acreditam sim no milênio literal. Tá bom? Então, essas são as 4 posições que nós temos sobre o arrebatamento. E aí você tem aqui o quadrinho, deixa eu só botar aqui o quadro. Deixa eu só interromper aqui, porque sempre quando eu quero... Deixa eu ver, alguém está falando aqui no chat? Deixa eu ver quem está falando. Tá bom, irmão Luiz, Deus abençoe. Depois eu mando um vídeo para o senhor. O irmão estava falando que ele teve uma emergência e teve que sair. Então, essa seria o esquema do pós-milenismo, seria esse aí. Então, o pós-milenismo acredita que Cristo venha depois do milênio, né? O milenismo não crê no milênio literal. O pré-milenismo
histórico acredita, sim, que haverá um milênio, mas um milênio literal, mas que a igreja passa pela tribulação. Isso é o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo dispensacionalista diz que a igreja não passa pela tribulação. Antes da tribulação, a igreja é arrebatada. Existe um milênio literal e depois do milênio, Cristo volta pela segunda, depois da tribulação, Cristo volta pela segunda vez. Já o pós-milenismo diz que não, que o evangelho vai crescendo, crescendo, e grande parte da população se converte, então Jesus volta. Essa conversão provoca, então, uma paz mundial. Esse milênio, então, segundo o pós-milenismo, pode durar 1000 anos ou mais de 1000 anos, porque, segundo eles, esse 1000 anos simboliza uma época ampliada de paz do evangelho. E os pós-milenistas, então, veem a continuidade das alianças entre a igreja e Israel. Tá? Então, esse é o esquema. A igreja está aqui, a tribulação, o milênio, tudo numa sequência só, e depois que passa tudo isso, vem, então, a segunda vinda de Cristo. Este é o esquema pós-milenista. E agora aqui nós temos uma visão geral das correntes. O pré-milenismo pós-tribulacional, o pré-milenismo dispensacionalista, pós-milenismo e o amilenismo, né? As 4 visões que nós vimos no decorrer dessas 2 aulas, a de ontem e a de hoje. Então, essa são correntes interpretativas sobre o arrebatamento. Agora, qual é o fato? O fato, é sobre o fato que nós temos que nos preocupar, o fato é que haverá um arrebatamento. Isso é ponto comum entre as 4 correntes. As 4 correntes, elas entendem que haverá um arrebatamento da igreja. Em algum momento da história, Cristo voltará e arrebatará o seu povo. Aí, como eu falei ontem, a discussão não é sobre o fato, porque o fato é concreto e eles entendem que haverá o arrebatamento. A discussão é como se dará esse arrebatamento. Então, segundo os amilenistas, depois do milênio, com a tribulação e a igreja passando junto. Segundo o milênio, segundo os amilenistas, não é um período literal de 1000 anos. É um período, é uma época de paz, que começou com o primeiro advento da vinda do Messias. O pré-milenista histórico defende, sim, que haverá um milênio literal, contudo, todavia, a volta de Cristo se dará apenas uma única vez, vindo após o período da tribulação. Com isso, a igreja passa pela tribulação. O pré-milenista dispensacionalista diz que haverá um milênio literal, só que a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, se dará antes da tribulação. E aí eles vão dividir arrebatamento e parousia. Parousia seria a volta de Cristo após a tribulação, vindo com a igreja que ele arrebatou 7 anos, instaurando o milênio literal. O pós-milenismo diz que não, que haverá sim um arrebatamento, mas o arrebatamento virá após um período de 1000 anos. Tá bom? Então, aqui está a visão geral. Essa é a visão geral desse fato que todos concordam que haverá um arrebatamento. Seguindo, agora vamos chegar, talvez uma das partes mais cruciais do nosso estudo, é a questão do estado intermediário dos mortos. Né? Eu falei que os eventos escatológicos principais, arrebatamento, grande tribulação, segunda vinda de Cristo, milênio, estado intermediário dos mortos, castigo eterno. Então, esses são os eventos mais principais da que a escatologia estuda. E esse aqui é o estado intermediário dos mortos. É a tentativa de responder à pergunta seguinte: o que acontece com a alma depois que o corpo desce à sepultura? Para onde vão as almas daqueles que morreram? Aonde estão os que morreram esperando esse arrebatamento ou esperando esse julgamento? Para onde vão? Onde estão as pessoas que partiram dessa vida? O nome que se dá a esse estudo é estado intermediário dos mortos. É o local, agora, não é uma doutrina do purgatório, tá bom?
quando nós falamos de estado intermediário dos mortos, não é uma ênfase a uma doutrina católica sustentada pelo purgatório, não. Por quê? Porque o purgatório, segundo a Igreja Católica, é um local onde as pessoas que morrem sem ter sido agraciada com a salvação vão para este lugar, segundo eles, a Igreja Católica, segundo eles, o purgatório, porque ainda tem contas a pagar e eles não conseguiram, em vida, atingir o grau de graça para serem salvos. Então, segundo a Igreja Católica, eles vão para o purgatório e ali fica expurgando, expurgando, até que eles consigam contemplar ou completar a graça para serem salvos. E depois entram no reino do Senhor. O estado intermediário dos mortos não é uma ênfase nem base para isso. Por quê? Porque o estado intermediário dos mortos... O estado intermediário dos mortos não é... Só um pouquinho, irmãos, que me ligaram aqui. Só um pouco. O estado intermediário dos mortos é exatamente o local aonde os que morrem com Cristo, sem Cristo, estão aguardando o arrebatamento ou o juízo final. A base para isso é Lucas 16, abra sua Bíblia aí, Lucas 16, verso 19 a 31, aonde nós não iremos ler, porque para ganharmos tempo. Mas Lucas 16, verso 19 a 31, vai falar sobre o rico e o Lázaro. O texto vai dizer que morreu o rico e ele foi para o Hades, e morreu o Lázaro e ele foi ao seio de Abraão. Efésios 4, 8 e 9, sim, nós vamos ler. Efésios 4, 8 e 9, vamos ler, mas não agora. Deixa aberto aí. Efésios 4, 8 e 9, nós iremos ler, mas não agora, mas é um versículo crucial para nós entendermos a questão do estado intermediário dos mortos. Tá bom? Irmão, deixa eu só atender aqui um aluno, porque acho que ele está tendo problema para acessar a plataforma. Só um pouquinho, irmãos. Eu estou tendo um problema aqui com um aluno. Ele não está conseguindo acessar a plataforma. Pastor, deve ser o seu microfone. Deixa eu só olhar aqui se o microfone está mutado. Só um pouquinho. Deixa eu só ajudar um pastor aqui, irmãos, que eles estão... Pastor Sebastião, o senhor tem que ir aqui no cantinho esquerdo aí do seu monitor, ativar, assim, ativar. Tem um microfonezinho, o senhor clica, é do lado da câmera. O senhor clica e vai ativar a voz. Do lado da câmera. O senhor ativa. Aí vai sair, vai aparecer. Viu? Eu não consigo ativar daqui, não. Voltando. Então, o estado intermediário dos mortos é o local aonde está destinado todos aqueles que morrem. A pessoa que morre, a gente acredita numa vida pós-morte, né? E aí o estado intermediário é esse lugar que acontece entre a vida e a morte, e a passagem dessa pessoa para o outro lado. Vamos lá, então, tentar entender o estado intermediário dos mortos, para que a gente possa, então, explicar direitinho essa questão do estado intermediário dos mortos. Compartilhar a tela. Eu só ir para onde eu quero que a gente vá. Vamos começar, então, a entender isso. Oi. Bem, vamos lá. O que é estado intermediário dos mortos? Estado intermediário dos mortos entende-se o período existente
Entre a morte e a ressurreição do corpo físico. Entre a morte e a ressurreição do corpo físico. É esse período, né? Para que haja uma existência consciente da alma após a morte do corpo físico, é necessário também a existência de lugares destinados para esta alma, obviamente. Né? A alma, quando sai do corpo, não fica vagando por aí, tem um lugar específico para ela ir, né? Seja a alma do crente ou a alma do não crente, ela não vai ficar vagando aí, ela não vira um espírito desencarnado. Então, existem lugares para essa alma ficar esperando o arrebatamento, a ressurreição. Né? Então, existe lugares destinados para essa alma. Então, a Bíblia ela vai apresentar dois lugares que são lugares, não são lugares permanentes. Tá? Esses dois lugares que a Bíblia apresenta para as almas, elas não são lugares permanentes, são lugares provisórios. Por quê? Porque as almas vão para esse lugar, para esses lugares, esperando a ressurreição, ou para a condenação, ou para a absolvição. Então, esses lugares são destinados. Vamos lá, vamos falar sobre o primeiro lugar, que é o Seol ou Sheol, né? Seol ou Sheol, palavra de origem hebraica que significa lugar oco, lugar não visto, né? Ou o que jaz embaixo, região invisível ou, mais comum, mundo dos mortos. Então, a palavra Seol ou Sheol, né? Depende da pronúncia, ele tem como destinação o lugar dos mortos e equivale no grego Hades. Então, quando você ler Hades, você está falando do lugar dos mortos. Né? Na Grécia Antiga, o termo tanto era usado para designar o mundo subterrâneo dos mortos, como o nome do deus, segundo a mitologia grega, que governava ali o mundo dos mortos. Bem, os termos Sheol e Hades, eles vão ganhar o seu correspondente latim, infernos, que significa lugar inferior, lá na Vulgata Latina, quando Jerônimo, em 400 depois de Cristo, traduz a Bíblia do grego para o latim. Então, Jerônimo vê lá a palavra Hades no grego e ele traduz esse lugar para inferno, ou infernos, e vai trazer essa ideia de inferno no português. E aí, esse é o grande problema. Por quê? Porque quando nós falamos de estado intermediário dos mortos, nós temos que entender essa seguinte figura que eu coloquei aqui. Porque o lugar dos mortos sofreu uma mudança após a morte de Cristo. Antes da morte de Cristo, é por isso que lá na parábola do Lázaro e do rico, você percebe Jesus. Vamos ler lá, para a gente poder entender. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Lucas 16, mito. Lucas 16, 19. Quando o Lázaro, que o rico, morre, diz o texto que ambos vão para lugares diferentes. O Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o Hades. E a Bíblia diz que quando o rico se encontra no Hades, lugar de tormento, e levanta os olhos e olha o Lázaro no seio de Abraão, ele então pede para que o Lázaro molhe a ponta do dedo, coloque na sua língua para refrescá-lo, porque ele está vivendo tormentos. E aí o Abraão diz para ele assim, não tem como, porque quem está aí não passa para cá, e quem está aqui não pode passar para lá, porque há um abismo entre vocês. Então, essa conjectura de Lucas 16 fala sobre o lugar dos mortos antes da morte de Cristo. Estou dizendo da morte de Cristo no Calvário. Por quê? Porque imagine o lugar dos mortos, porque Hades era todo o lugar dos mortos. Hades era todo o lugar dos mortos. Então, todos que morriam iam para este mundo inferior. Só que havia uma separação entre os lugares. Então, imagina um triplex, não do Guarujá,
mas um triplex, né? Onde o andar de cima é o seio de Abraão, local destinado para os santos, no meio um abismo que separa um lugar do outro, e o andar de baixo, o inferno, ou o lago de fogo, não, o Sheol, o Hades, né? E o lugar de tormento. É o que está aqui nessa figura aqui. Então, era mais ou menos assim. Havia o seio de Abraão, onde está o mouse, que era o lugar destinado para os que morreram na esperança do Messias. Então, todos aqueles que no Antigo Testamento morreram na esperança do Messias que viria, porque essa era a forma de salvação na Antiga Aliança. Como se dava a aliança, como se dava a salvação na Antiga Aliança? Aqueles que morriam na esperança do Messias que viria. Então, você coloca aqui no seio de Abraão, Davi, Moisés, Abraão, Jacó, todos aqueles que morreram na esperança do Messias que viria, ao morrer, eles viam para o seio de Abraão. Já aqueles que morreram sem essa esperança, viam para o lugar de tormento. E no meio havia o abismo, que fazia a separação. Então, essa aqui era a conjectura do local dos mortos. Tudo isso aqui era o local dos mortos. Era a conjectura antes da morte de Jesus no Calvário. Então, os que morriam em Cristo estavam aqui, os que morriam sem Cristo estavam aqui, e aqui havia o Hades, aqui havia o lugar de tormento. Aqui havia o lugar de tormento. E aí, quando Cristo morre, aí agora assim nós vamos ler Efésios capítulo 4, quando Cristo morre aqui, diz a palavra do Senhor, abra lá Efésios capítulo 4, para a gente entender. Quando Cristo morre, Cristo muda essa conjectura aqui. Quando Cristo morre, ele muda essa conjectura. Então, hoje, o lugar dos mortos foi separado. Então, abra aí agora Efésios 4, 8 e 9. Efésios 4, 8 e 9 vai dizer o seguinte, Efésios 4, 8 e 9. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu, versículo 10, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, quando Cristo morre aqui no Calvário, diz o texto que ele desce e vai no lugar dos mortos. Ele vai em todo esse lugar aqui. Ó. Ele vai aqui no lugar de tormento e ele vai pregar aos espíritos em prisões. Quando a gente diz que ele vai no lugar de tormento pregar aos espíritos em prisões, entenda a palavra pregação não como uma pregação de arrependimento. Ele não foi pregar o arrependimento, até porque se ele vai pregar aqui no lugar de tormento o arrependimento, esse lugar ficaria vazio, porque todo mundo ia aceitá-lo lá. Então, ele não vai pregar aqui no lugar de tormento. Ele vai aqui mostrar para aqueles que não creram no Messias que viria, que ele veio. Lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 15? Que diz que ele iria pisar na cabeça da serpente? Então, é nesse momento que Cristo, ao morrer aqui, ao descer nas partes baixas, ele vai aqui justamente fazer isso, pegar a chave do inferno e mostrar para aqueles que não creram que ele viria, que ele veio. E diz o texto que nós lemos, que quando ele sobe, né, depois que ele sobe, ele 3 dias sepultado, ele apresenta-se a Cristo, a Deus. Depois que ele sobe, o texto diz que ele leva cativo o cativeiro. Então, todo esse espaço aqui, conhecido como seio de Abraão, aonde era o local que ficava as almas dos que morreram em Cristo, Cristo ao subir no terceiro dia ao céu, ele leva cativo esse local aqui. E leva para onde? Ele leva para o terceiro céu. Diz o texto, versículo 10. E ao subir, ele levou consigo todos, acima de todos os céus. Então, ele pegou não somente os que estavam aqui, mas ele levou o local. Então, esse local aqui
foi para o terceiro céu ou paraíso. Esse local continua no mesmo lugar e da mesma forma. Então, qual é a resposta? O que acontece com as almas daqueles que morrem até acontecer a ressurreição? Os que morrem em Cristo hoje vão para o terceiro céu, que é o paraíso. O segundo céu é o trono de Deus. O primeiro céu é o céu dos pássaros, é o céu das nuvens. Então, eu estou contando de cima para baixo, tá? O terceiro céu é o paraíso local aonde hoje está todas as almas que morreram e morrem em Cristo, esperando a ressurreição. O segundo céu é o local onde está o trono de Deus, morada do Altíssimo. E o primeiro céu é o céu das nuvens, o céu das estrelas, o céu dos astros, o céu dos planetas. Esse local aqui, o local de tormento, que é o inferno, que também é provisório, continua do mesmo jeito, no mesmo lugar. Então, todos que morreram e que morrem sem Cristo vão para o lugar de tormento. Esses dois lugares, tanto o paraíso quanto o lugar de tormento, o inferno, são provisórios. Por quê? Porque na ressurreição, na ocasião do arrebatamento, todos que estão aqui sairão e virão para cá, o local aonde é a morada de Deus. No final do milênio, os que estão aqui sairão daqui e virão para cá, que é o lago de fogo, que é o local de sofrimento eterno. Então, essa é uma forma clara de nós explicarmos qual é o estado intermediário dos mortos. Então, todos que morreram e morrem com Cristo estão no terceiro céu, chamado paraíso. Lembra lá do ladrão da cruz, quando ele fala, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Terceiro céu. Os que morrem sem Cristo e que morreram sem Cristo estão aqui no inferno. Esses dois lugares aqui, paraíso e inferno, são lugares provisórios. Por quê? Na ocasião do arrebatamento, os que morreram em Cristo serão ressuscitados para entrar no segundo céu. Os que estão aqui, e os que ainda vão morrer, vão continuar aqui também ainda. Não há ressurreição de ímpios no arrebatamento. Só existe ressurreição de salvos no arrebatamento. Os ímpios só irão ressuscitar, ou seja, só irão sair daqui para vir para cá no final do milênio. Então, e aí é importante dizer que tantos que estão aqui, como os que estão aqui, estão conscientes, conscientes que eu falo, não estão dormindo. Não existe o chamado sono da alma. Sono da alma é uma doutrina cunhada pelos adventistas do sétimo dia, eles que acreditam nisso, que quando a pessoa morre, ela fica dormindo, inconsciente, esperando o arrebatamento ou o juízo final. Não, tanto o texto de Lucas 16, como um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 11, onde mostra almas debaixo do altar, clamando por justiça, e Lucas 16, onde há uma consciência de quem está no Hades, nos demonstra que quem morre está consciente, aguardando ou a ressurreição para o gozo eterno, ou a ressurreição para o castigo eterno. Então, a resposta, então, é para onde a pessoa morre, para onde a pessoa vai quando morre, se ela morreu em Cristo, terceiro céu, aguardando a ressurreição. Se morreu sem Cristo, lugar de tormento, inferno, aguardando também a ressurreição. Os que estão no paraíso, aguardando a ressurreição para o gozo eterno. Os que estão no inferno, aguardando a ressurreição para o castigo eterno. Recapitulando, não há ressurreição de ímpio no arrebatamento da igreja. Somente os salvos é que serão arrebatados. Os ímpios só serão ressuscitados no final do milênio para o castigo eterno. Se ficou alguma dúvida acerca disso, anote aí, para que na hora das perguntas você possa conversar ou pedir algum tipo de orientação. Tá bom? Seguindo. Bem, Tribunal de Cristo.
Agora, eu estou falando Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é a base vamos ler, base, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Se ficou alguma dúvida aí, vai anotando, tá? Para que você possa perguntar na hora das perguntas daqui a pouquinho. Base para o Tribunal de Cristo, 2 de Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O tribunal de Cristo é um local aonde somente os salvos é que vão passar. O tribunal de Cristo acontece após o arrebatamento da igreja. Tá? A igreja é arrebatada, encontra com Cristo, e ao encontrar com Cristo, ela segue para o tribunal de Cristo. Na verdade, quando Paulo diz que todos vão passar diante de Cristo, ele fala tanto ímpios como salvos. Só que os salvos passam pelo tribunal de Cristo. Os ímpios passarão pelo grande trono branco. Então, nós temos 2 julgamentos. Um julgamento para salvos e um julgamento para não salvos. O primeiro é o julgamento dos salvos. Eu disse que os eventos escatológicos têm os eventos principais e tem os subeventos. O Tribunal de Cristo é um evento que está linkado ao arrebatamento da igreja, tá bom? O Tribunal de Cristo é um subevento que está linkado ao arrebatamento. Por quê? Porque ele segue após o arrebatamento. Acontece o arrebatamento da igreja, após o arrebatamento da igreja é o Tribunal de Cristo. Vamos lá ver o que vai acontecer nesse tribunal? Vamos lá. Todos os crentes já transformados e com um corpo incorruptível, né, vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, a referência está aí, 2 Coríntios 5, 10, 1 Coríntios 1, 8. Agora, esse julgamento, o tribunal de Cristo, ele não é um julgamento para pecado, não. O tribunal de Cristo não é um julgamento para absolver ou condenar. Todos que comparecerem ao tribunal de Cristo já estão salvos. Todos. Não tem como chegar no tribunal de Cristo e Cristo falar assim, está fazendo o que aqui? Ih, você subiu errado, desce. Não. Chegou no tribunal de Cristo, você está salvo. Porque esse tribunal não é para condenação. Não é isso. Porque nós já fomos julgados, né? Os ímpios, eles vão passar pelo julgamento das suas obras, pelos seus pecados, lá no grande trono branco, após o milênio. Vamos ver isso depois, em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Já os salvos em Cristo, os que permaneceram fiéis em santidade, eles não vão passar por qualquer tipo de condenação. Romanos diz isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque estar em Cristo é a condição indispensável para ser salvo e permanecer salvo. Então, nesse tribunal, que nós vamos passar após o arrebatamento da igreja, serão julgadas as obras dos salvos, para que forem as obras que nós fizemos aqui na terra, para receber galardão. Então, entenda, o tribunal de Cristo não é para condenação, é para receber galardão. Então, as nossas obras serão julgadas com efeito de galardoar. Então, por que e para que iremos passar no tribunal de Cristo? Iremos passar lá porque temos que ser julgados para recebermos galardão, premiação, coroas. Então, o objetivo do tribunal de Cristo não é para nos condenar. Uma vez que eu cheguei no tribunal de Cristo, salvo estou. Mas o efeito desse tribunal é para sermos julgados, para vermos se somos merecedores de galardão ou não. Então, esse é o efeito do tribunal de Cristo. Tá bom? E aí, a pergunta é, o tribunal de Cristo, ele é o primeiro dos eventos depois do arrebatamento da igreja. É o primeiro dos eventos.
o arrebatamento, o primeiro dos eventos depois desse arrebatamento é o tribunal de Cristo. A palavra que Paulo usa lá em Coríntios 5:2, 5:10, para o tribunal é bema. Bema. Bema era um estrado ou uma plataforma que os governantes ou os juízes eles usavam para fazer discurso ou para dar recompensa a pessoas. Paulo, então, ele chama esse lugar de compensação no grego de comiso. Tá? Comiso. E aí, a pergunta é, quem será o juiz desse tribunal? Não temos dúvida nenhuma que o juiz desse tribunal é o próprio Deus. Né? Jesus é o juiz desse tribunal. Já diz aí, é o tribunal de Cristo. Então, Jesus estará lá nos julgando. Porque o Pai entregou a Jesus todo o juízo. Depois você lê essa referência aí, João 5:22. Somente Deus e seu Filho no universo têm o direito legítimo de julgar os homens. Queira ou não, ninguém escapará da justiça do grande Todo-Poderoso. Então, o tribunal de Cristo ele é para galardão. O juiz será Cristo e nós estaremos ali sendo julgados para vermos se receberemos galardão ou não. A pergunta é, o que será julgado nesse dia? Porque esse dia é um dia de prestação de conta da nossa vida, da nossa mordomia, da nossa diaconia. Né? Então, esse dia é um dia de prestação de conta. A Bíblia diz lá em Hebreus 4:13 que não há nada encoberto diante dele, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem um dia iremos prestar conta. Então, o tribunal de Cristo é essa prestação de conta. Nós iremos lá prestar conta da nossa vida, da nossa mordomia cristã, que nós fizemos com os talentos que Deus nos deu, da nossa diaconia, a palavra diaconia é o nosso serviço. Né? E, segundo a palavra de Deus, o crente, o chamamento do crente é tríplice. No passado, o crente foi julgado em Cristo no Calvário como pecador, e ali recebemos a absolvição. Cristo olhou para nós e viu que éramos pecadores e nos salvou do pecado, da justiça e do juízo. No presente, somos julgados durante a nossa vida. Né? Durante a nossa vida somos julgados. E no futuro será julgado como servo, segundo a sua fidelidade ao serviço que ele prestou a Deus. Então, o tribunal de Cristo é justamente isso aqui. Como nós servimos a Deus durante a nossa estadia no reino. E, de acordo com o julgamento, receberemos galardão ou não. O galardão não está atrelado à salvação. Eu quero que você fique bem tranquilo sobre isso. Uma vez no tribunal, salvo está. Mas o prazer de Deus é nos galardoar. Por isso que é bom nós trabalharmos bem trabalhado para chegarmos no céu e recebermos as coroas que estão destinadas a nós. Então, não será um julgamento de pecado do crente, como já falei. Não é o nosso pecado que vai ser julgado ali, mas as nossas obras, o que nós fizemos no reino. Então, todos os salvos serão julgados, e não apenas alguns, todos nós. Independente do cargo, todos nós seremos julgados. E nesse contexto está bem claro que se refere aos cristãos, não os crentes. Então, somente os cristãos é que vão estar lá. Tá? E o tribunal de Cristo, desta forma, envolve os crentes dando conta das suas vidas a Cristo. Não devemos olhar para o tribunal de Cristo como Deus julgando os nossos pecados, não é isso. Mas sim como Deus nos galardoando pelas obras. Tá? Então, ficou bem claro isso aí. Então, todos nós iremos. A igreja é arrebatada, logo após o arrebatamento, passamos para o tribunal de Cristo, aonde Cristo julgará as nossas obras para efeito de galardão, para efeito de coroação, para efeito de premiação. É como se nós tivéssemos uma grande competição, a vida cristã foi uma grande competição, e nós vencemos, e chegando lá no céu, o Senhor vai nos premiar, além da salvação, vai nos premiar ainda com outras coisas. Então, o tribunal de Cristo é para isso, é para sermos galardoados. Algumas pessoas me perguntam, pastor, haverá pessoas lá que não serão galardoadas? Eu creio que sim, mas o desejo de Deus é nos galardoar.
O desejo de Deus é nos trazer esse presente. O tribunal de Cristo, então, ele acontece após o arrebatamento da igreja. Ele vai ser realizado em algum lugar entre o céu e a terra. A Bíblia vai nos ensinar que esse julgamento é exclusivo para os salvos, que serão arrebatados ali na vinda de Jesus. Não será um julgamento para condenação ou salvação, será um julgamento para receber galardão, conforme o Senhor nos prometeu. Tá? Os salvos de todas as épocas, participarão dessa reunião nos ares. Jesus falou isso, que haverá recompensa na ressurreição dos justos, Lucas 14, 14. Os heróis do Antigo Testamento, que deram testemunho pela fé, que morreram sem alcançar a promessa, né, da vinda de Jesus, mas morreram esperando em Cristo, vão estar lá. Né? Eles vão ressuscitar, vão receber também a coroa. Então, esse é o tribunal de Cristo. E a pergunta é, o que será julgado? As más ações do cristão, quando ele se arrepende, são perdoadas no que diz respeito ao castigo eterno. Então, quando nós nos convertemos, as nossas más ações já são perdoadas. Então, não serão levadas em conta na sua recompensa. Então, o tribunal de Cristo, como eu já disse, não é para julgar nossas más ações. Tá? Mas, então, o que será julgado, então? O que Cristo vai nos julgar? Existem 5 critérios. Existem 5 critérios desse julgamento. Esse julgamento envolve 5 critérios. Primeiro, a lei da liberdade cristã. Será julgado como nós usamos a liberdade que Cristo nos deu. Lembra que Paulo falou lá para os Gálatas, né? Ele vai dizer que os Gálatas não deveriam usar a liberdade que Cristo lhes tinha dado para usar essa liberdade como uma oportunidade para pecar. Então, será julgada a nossa liberdade em Cristo. Tem crescido no nosso meio um pensamento de que tudo pode, eu sou crente, então eu posso tudo. Não. Então, a nossa liberdade em Cristo não é uma liberação para o pecado. Nós não podemos ser tentados a ver a liberdade que Cristo nos deu para darmos ocasião à nossa carne. Então, será julgado isso, nossa liberdade em Cristo. Segundo, a qualidade do trabalho que fizemos para Deus. Então, o que será julgado lá? A qualidade do nosso trabalho. Por isso que a Bíblia vai dizer, nós temos que fazer a obra de Deus com capricho, não de forma relaxada. Então, será julgado tudo isso para efeito de galardão. Tudo isso para nós recebermos galardões. Então, será julgado, deixa eu ver aqui o tempo aqui que nós temos, será julgado o nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho. Terceiro, será julgado o material empregado no trabalho feito para Deus, o nosso esforço, qual foi a nossa motivação, qual foi o nosso esforço, o que nos motivou a trabalhar, a fazer aquilo para Deus, né? Porque Deus vê o que está dentro, não o que está fora. Em quarto, a conduta do crente por meio do seu corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que guardar o nosso corpo. O que nós fizemos com o nosso corpo? Se adoramos a Deus através dele ou não, certo? Será julgado. E, por último, os motivos secretos do nosso coração, a motivação, o propósito do julgamento dos crentes dentro do tribunal de Cristo é determinar se as obras de cada um foram dignas ou não para receber o galardão. Essa avaliação vai incluir as obras em si, o zelo com que foram realizadas e aquilo que motivou esse trabalho. Então, é isso que será julgado. Tá bom? Então, o Tribunal de Cristo, que é um evento que acontece logo após o arrebatamento, somente os crentes comparecem diante desse tribunal. Esse tribunal, embora receba o nome de tribunal, não é para condenação nem para absolvição. Todos os que lá chegarem já estão salvos, mas esse tribunal é para efeito de galardão, para efeito de premiação, e será julgado a nossa liberdade cristã, a qualidade do nosso trabalho, o material que nós empregamos no nosso trabalho, a nossa motivação, a nossa conduta e os motivos do nosso coração,
o que nos motivou para trabalhar diante do Senhor. Isso vai ser julgado no tribunal de Cristo. Tá? Então, as obras, né, isso vai ser julgado no tribunal de Cristo. São essas coisas que serão julgadas no tribunal de Cristo. 8h30, vou interromper aqui o nosso compartilhamento. Vou passar para perguntas e respostas. Se você tem alguma pergunta sobre tudo isso que nós falamos até agora, esse é o momento. Cafezinho aí, né, irmão Hector? Isso aí, café é bom. Se você tem alguma pergunta acerca de tudo isso que nós falamos, esse é o momento de você perguntar. Iremos ir até 8h45, tá bom? Se você tem alguma pergunta, fale agora. Se não tem, nós iremos dar sequência. Quem tem pergunta, abre o microfone e pergunte. Esse é o momento. Esse é aquele momento crucial, né? Se houver pergunta, é porque todo mundo entendeu. Se não houver, é porque todo mundo entendeu tudo ou não entendeu nada. Então, tem alguma pergunta? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Esse é o momento. Se houver alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui no chat do Abinadabes. Fiquei com dúvida em relação aos céus, onde temos referência. Boa pergunta. Bem, o Abinadabes, ele está perguntando sobre os céus, né? Quantos céus existem segundo a Bíblia, né? Quantos céus existem segundo a Bíblia? Vamos lá então. Vamos lá então responder ao Abinadabes. Bem, de acordo com os ensinamentos judaicos, o Juninho, vou chamar você de Juninho, porque Abinadab é um nome muito grande. Então, de acordo com o ensinamento judaico, né, lá no Talmud, o universo ele é composto de 7 céus. Segundo o Talmud, o universo é composto de 7 céus. São eles Vilom, deixa eu ver se eu lembro do nome de todo mundo. Vilom, Raquiá, She-Rafaim, né? Então, são 7 céus de acordo com o Talmud. Mas, vamos lá para a Bíblia, né? Nossa questão aqui não é o Talmud, é a Bíblia. Vamos lá para a Bíblia, então. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Bem, a Bíblia, ela usa a palavra... Está me ligando e eu vou recusar. A Bíblia, ela usa... Estou me ligando aqui. A Bíblia, ela vai usar a palavra céu, ou céus, né? A Bíblia, ela fala do terceiro céu. Sim, vamos ler lá. Abra sua Bíblia aí, a referência. 2 de Coríntios, capítulo 12. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 2. 2 de Coríntios, capítulo 12. Vou pegar minha colinha aqui, porque eu sabia que ia surgir essa pergunta. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 2. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Paulo vai dizer assim, ó: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Essa é a única vez que aparece essa palavra na Bíblia. Terceiro céu. O apóstolo Paulo falando que ele conheceu um homem, depois ele vai dizer que esse homem era ele mesmo, foi arrebatado, não sabe se no corpo ou se fora do corpo, e ele foi até o terceiro céu. Então, essa é a única vez que a Bíblia fala sobre isso. Mas quando você abre lá, Gênesis capítulo 1, a criação. Gênesis capítulo 1, a criação. Abra aí. Quando a Bíblia fala sobre a criação, ela traz a palavra céu no plural. Palavra céu no plural. Capítulo 1, versículo 20. Disse Deus: produza as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, a Bíblia sempre vai dizer, sempre quando ela vai falar sobre o céu,
sempre vai usar o plural, nunca céu no singular, denotando que há mais de um céu. E aí, o apóstolo Paulo é que traz essa informação de 3 céus. É claro que o Talmud, o judaísmo, vai falar sobre 7 céus, mas o cristianismo, ele afirma apenas 3 céus, né? Apenas 3 céus. O primeiro céu, o céu das nuvens, o segundo, o trono de Deus, e o terceiro, o paraíso. Né? Então, porque sempre que a Bíblia fala sobre céus, ela fala no plural. Dá para entender das referências que temos sobre a Bíblia, sobre o céu, que os outros 2 são a atmosfera, né, que é o primeiro céu, lugar onde estão aí o universo, onde estão as nuvens, né? E o céu das estrelas. E o outro céu seria o trono de Deus, né? O trono de Deus. Então, essa é a referência. Então, você tem a palavra céu em plural e você tem Paulo dizendo em Coríntios, terceiro céu. Então, essas são as referências. Então, o judaísmo, o Talmud, ele vai dizer, deixa eu só dar para você a referência dos céus. Lá, segundo o Talmud, vamos lá, segundo o Talmud. Primeiro céu, segundo o Talmud, está em Isaías, capítulo 40, versículo 22. Abra aí. Isaías 40, versículo 22. Agora é segundo o Talmud, tá? Segundo o judaísmo. O judaísmo fala que são 7. Isaías 40, versículo 22. Isaías 40, 22. Diz assim, ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como um gafanhoto. Ele é o que estende os céus, olha aí em plural, como cortina e o desenrola como tenda para eles habitar. Então, a Bíblia nunca vai falar sobre um céu, sempre no plural. Vamos para outra referência? Gênesis capítulo 1, verso 17. Sempre no plural. Gênesis capítulo 1, verso 17. Deixa eu abrir aqui, Gênesis 1, 17. E Deus os pôs na expansão 2 céus para alumiar a terra. Então, sempre no plural. Então, dá a entender que há mais de um céu. E a referência de 3 céus é o apóstolo Paulo lá em Coríntios, onde nós lemos o apóstolo Paulo lá em Coríntios, 2 Coríntios 12, 2. Beleza? Então, essas são referências. Gênesis, a palavra King James, né? O irmão Marcos está dizendo que Gênesis 2, 20, na versão King James fala firmamento do céu. Firmamento do céu. A King James traz no vasto firmamento. Vasto dá a intenção de vários, de mais de um. É por isso que ela usa a palavra vasto, também remontando essa ideia de mais de um céu. Tá bom? Então, essas seriam as afirmações. Não sei se o menino lá, o Juninho, entendeu, mas a referência do terceiro céu é de Paulo, e a Bíblia sempre, quando fala de céu, fala no plural, dando a entender que existe mais de um céu. Nós ficamos com 3, porque Paulo fala de 3 céus. Tá bom? Tem uma pergunta aqui do pastor, já vou passar para você, Hector, do irmão Edgar. Pastor, Apocalipse 2, 21, onde Lúcifer estava. Não vamos falar daqui a pouquinho dele, tá? Sobre Apocalipse 21, lá fala sobre final do milênio. Vamos falar daqui a pouquinho dele lá, tá bom? Fala, Hector, abra aí. Pastor, uma dúvida aqui, a questão dos mortos, certo? Tem o paraíso, né? E tem o lugar de tormento. Certo. Então, ainda não aconteceu o arrebatamento, né? Vamos dizer assim? Não, o arrebatamento não. Porque o paraíso, local onde estão os vivos, os mortos em Cristo, e o lugar de tormento, local onde estão os mortos em Cristo. Eles só saem daí com a ressurreição. E a ressurreição acontece assim: no arrebatamento, a ressurreição dos mortos em Cristo.
Então, o X está no paraíso. Certo. E... Aí eu queria, pode falar. saber o seguinte. Quem morre em Cristo vai lá para o paraíso e Sim. quem morre em Cristo vai lá para o tormento. Eu gostaria de saber se quem já vai para o tormento, ele já é atormentado, já quando ele já vai, já começa ali já o tormento, já começa já o Satanás ali, já começa a bater nos camaradas ali, já é a sentença. Não é a sentença eterna. Quem está no inferno já está sofrendo tormento, já está sendo atormentado. Quem está no inferno já está sendo atormentado, mas não é uma sentença interna, porque a sentença interna vai ser após o grande trono branco. Mas quem morre e está no inferno já está sendo atormentado. Não por Satanás, porque Satanás não está no inferno. Na verdade, ele nem passa por lá. Ele vai ser lançado direto no lago de fogo. Mas também, não outra informação que nós temos que desmificar, o inferno e o lago de fogo não é um parque de diversão de Satanás, não. Eu sei que algumas literaturas trouxeram essa ideia, a Divina Revelação do Inferno, de Mary Baxter, onde ela diz que o Satanás fica atormentando o povo, espetando o povo com o tridente. Não. O Satanás, quando for para o lago de fogo, ele também será atormentado pelos séculos dos séculos. O tormento que é provocado no inferno, no lago de fogo, é provocado pela ausência de Deus. Então, quando Jesus fala que o fogo não apaga, o verme não morre, e há pranto e ranger de dentes, é a consciência do povo, é o pecado do povo que vai atormentando. Esse tormento já começa a partir do inferno, que vai ser intensificado em inúmeros graus de potência no Lago de Fogo. Correto? Mais alguma pergunta? Vê se tem alguma pergunta aqui. Esse nome, Felipe, de onde vem esse nome? Aurônios, Mesorâneos e Eporâneos. Esse nome é dado pelos astrônomos, né? O povo que estuda a astronomia, estuda o universo, a extensão do universo, é que cientificamente deram esses nomes para esses céus aí. Então, é a ciência da astronomia que dá esse nome para esses possíveis céus. Tá bom? Pastor. Deixa eu só responder aqui o Abinadabes. Então, o fogo lá não é literal, né? Mas a ausência de Deus deve ser algo... o fogo, essa é uma pergunta. O Abinadabes vai perguntar, ele está afirmando, na verdade, que o fogo do inferno não é literal. Quando Jesus traz a ideia do fogo, é porque é a ideia de juízo, né? O fogo é a ideia de juízo. É a mesma ideia lá de Batista, quando João Batista fala que aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, é a ideia de juízo. Então, não pense o inferno ou o lago de fogo como um fogo literal, mas sim uma ausência total da graça de Deus. Então, esse é o tormento. Tá bom? Quem falou, pastor? Irmão Adalto. Pode falar, meu querido. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse critério de julgamento do primeiro, a respeito da liberdade cristã. Uma vez que a pessoa peca, ela já não estaria fora, né, da salvação? Tá. A questão da liberdade cristã é o que está aqui em Gálatas. Abra lá, Gálatas. Quando Paulo fala com os irmãos da Galácia. Né? Abra aí. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 13. Paulo fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servir uns aos outros. O que Paulo está dizendo é o seguinte: embora eu e você tenhamos a liberdade que Cristo nos deu, fomos libertos, né? Nós não podemos ver essa liberdade em Cristo como uma ocasião para a carne. Ou seja, não podemos fazer disso uma oportunidade
para pecar. Aí o irmão pergunta assim, mas pecar o cara pecou, ele já está extinto? Sim, veja bem. Existe, deixa eu dar aqui um exemplo. Nós somos pecadores. O fato de estarmos em Cristo não nos tirou o estado de pecador. Somos pecadores. Mas nós não somos praticantes do pecado. Eu não pratico pecado inveteravelmente. A liberdade que Cristo me deu não me diz que eu posso pecar hoje e falar assim, amanhã eu vou pecar, amanhã eu vou dar uma bebida, amanhã eu vou fumar, amanhã eu vou trair a minha esposa, depois eu peço perdão para Deus porque eu sou liberto. Não é isso. Tem pessoas que trabalham a liberdade em Cristo assim, aonde Paulo chama de mente cauterizada, é aquele pecado já premeditado. Era o que os irmãos da Galácia estavam fazendo. Como Cristo me libertou e como a graça está à minha disposição, eu peco agora e peço perdão. Eu vou premeditar não servir o meu irmão, depois eu falo, perdão aí. É nesse tipo de liberdade. Então, a liberdade que Cristo me deu é de, eventualmente, eu pecar e falar, Senhor, me perdoa, errei com o irmão Adailton, pisei na bola com ele, Senhor, eu vou me retratar com ele e vou pedir perdão, eu não vigiei, vou me retratar com ele, vou pedir perdão e não mais vou fazer isso. É essa a liberdade. Então, eu não posso usar essa liberdade e ficar gastando isso toda hora, achando que Cristo, só porque ele me libertou e eu sou livre, eu posso fazer aquilo que me dá na telha. Então, é essa forma de liberdade que será julgado lá. É essa forma de liberdade. Porque em algum momento da nossa caminhada, vamos errar. Porque somos seres humanos. Em algum momento eu vou falar o que não devo. Em algum momento eu vou magoar alguém que eu não quero magoar. Em algum momento eu vou ter alguma postura que eu não deveria ter. Mas isso não é premeditado, nem tampouco assim. Vou fazer porque eu sei que vou ser perdoado ali. Não. Eu vou me policiar ao máximo, eu vou vigiar ao máximo. Se porventura isso acontecer, vou para o pé do Senhor, arrependido, sentindo culpa, pedir perdão, e diz a Bíblia que quem confessa deixa alcançar misericórdia. Então, nesse sentido de liberdade. Deu para entender? Se deu para entender, fale aí. Então, não é essa liberdade de ficar toda hora caindo, e achando que isso não será tolerado por Deus. Então, não é essa liberdade. É a liberdade de tomar cuidado, de, se cair, voltar rápido para Cristo e pedir perdão. Deu para entender, irmão? Tem outra pergunta aqui. Sobre os destinos dos mortos, as almas que estavam nos Hades podem ter sido justificadas e foram livres? Porque em Mateus 27:51 fala que de algumas pessoas que foram vistas e elas já haviam morrido. Vamos lá para Mateus. Não, quem está no inferno não pode ser justificado. Uma vez entrou no inferno, acabou a justificação. Vamos lá para o texto em questão de Mateus 27, que fala sobre a ocasião da ressurreição de Jesus. Né? Mateus 27, 51, 52, 53, fala que quando Cristo ressuscita, algumas pessoas ressuscitaram com ele. Vamos lá. Mateus 27, 51, 2 e 3. Vamos ler. Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos, olha o texto aí, muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Saindo do sepulcro depois da ressurreição, entraram na cidade santa. Cidade santa aqui não é Jerusalém terrena, é o terceiro céu. Cidade santa, e apareceram a muitos, tá bom? Então, esses que ressuscitaram na ocasião da morte de Jesus não foram os ímpios, os que estavam no lugar de tormento. O texto fala que foram os santos, né? Essas pessoas que foram vistas, né? Esse texto é interessante, deixa eu ler ele aqui, vou ler de novo, o texto é interessante, deixa eu ler de novo, para a gente poder, não são pessoas, somente os santos, né? Então, elas não foram justificadas, não.
na questão de arrependimento, elas já eram arrependidas. O texto é bem claro em falar que somente os santos... Deixa eu só diminuir aqui para ouvir os irmãos aqui. Vou ler de novo para não ficar nenhum tipo de dúvida. Mateus 27, 51 a 53. Então, o texto vai dizer que os santos é que ressurgem. Os santos é que ressurgem. O significado desse evento é o prenúncio profético de que a morte e a ressurreição de Cristo vão nos garantir também a ressurreição gloriosa na sua vinda. A ressurreição de Cristo foi a derrota da morte. Tá certo? Então, quem ressuscita aí são os santos. São os santos. Não são os que não foram, os que não são santos. Então, deixamos o morto. As almas que estavam no Hades não foi justificada, porque o texto diz que quem ressuscita são os santos. Então, automaticamente, se eram santos, já estavam justificados. Tá bom, meu irmão? Mais alguma pergunta? Deu para... Quem fez essa pergunta? Irmão Alex, o irmão entendeu? O irmão Alexandre, entendeu a resposta? Se entendeu, dá um OK para nós aí. Temos ainda mais... Amém. Temos ainda mais 5 minutinhos de pergunta. Quem tem mais pergunta, faça ou aqui ou pelo chat, para a gente poder dar sequência. Alguém tem alguma pergunta? Pastor Gerson. Pode falar, pode perguntar. Sobre Apocalipse que eu coloquei aí, Apocalipse 21, de um novo céu, uma nova terra. Certo. Seria por conta de Lúcifer, que ele foi encontrado nele iniquidade? Seria isso? Não. Quando nós chegarmos lá, eu vou explicar com mais apropriação, com mais clareza. Mas quando a Bíblia fala novo céu e nova terra, é a questão de uma renovação mesmo. A terra hoje, ela geme, né? Ela é uma continuidade dessa terra. É claro que o pecado, não de Lúcifer, mas de Adão, afetou toda a natureza. E Paulo vai dizer lá em Romanos que a natureza ela geme com ardente expectativa, esperando a manifestação do Filho de Deus, para que ela seja liberta dessa maldição. Então, quando a Bíblia fala de novo céu e nova terra, a palavra que João usa lá é kainos. Kainos não é algo novo de começo, mas é uma nova qualidade. Eu vou explicar isso melhor, mas não tem a ver com Satanás, não, tá bom? Lá, quando eu falar de nova terra e novo céu, eu vou explicar direitinho essa questão, por que novos céus e nova terra, tá bom? Porque nós estamos falando de céus, né? E lá, em Apocalipse vai falar só novo céu, singular. Novo céu, sim. Mas dá a ideia de um todo, então, no caso, né? É a ideia de uma junção da terra e céu, um lugar só. Tá? Céu como morada de Deus e terra como morada dos homens. Uma conexão. Eu vou explicar isso bem claro quando nós chegarmos lá. Tá bom? Tá bom. Okay. Mais alguém? Irmão Hector, pode falar. Pastor, só uma dúvida aqui. No julgamento que vai ter lá de Cristo, não no julgamento do pecado, mas no julgamento das obras e julgamento. Aqueles que, por exemplo, não tiver o galardão, ele vai ficar junto com aqueles que vai ter o galardão, vai ficar tudo junto, ou vai ter alguma parte dividida, uma para quem tem e outra para quem não tem? Não há separação, todo mundo junto. O João vai dizer lá em Apocalipse que o mar já não existe. Não existe mais separação. O galardão, o efeito de galardão é uma outra coisa, vamos falar mais na frente, mas não haverá separação, não. Beleza? Bem, nós temos mais 4 minutinhos para a pergunta.
Mais alguém? Mais alguém? Mais 4 minutinhos. Mais quatro minutinhos. Se não conseguir falar no microfone, escreve no chat. Às vezes o microfone fica falhando. Aí você pode ir lá no chat e fazer pergunta. Ou então, no Zap que eu criei aí. Se você quiser também usar o Zap que eu criei do grupo, pode fazer minha pergunta aí. Nós estamos olhando também aqui. Tá bom? Então, você pode fazer ou no chat, no bate-papo, ou pode fazer aqui no Zap, tá? No Zap. Ou no microfone. Você que sabe. Mais alguma pergunta? A Tati pode fazer pergunta aí também, não estou ouvindo a voz dela. A Tati está ali na cozinha fazendo um janta. É. Mais alguma pergunta? Ó, temos... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. No bate-papo. Eu acho que alguém está tentando fazer pergunta e não está conseguindo. Se não conseguir no microfone, escreve ou no Zap do grupo, ou então no chat aí. Às vezes o microfone falha. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro. Ah, aqui, ó. Chegou uma pergunta aqui no chat. É do irmão Aminadab. Com relação à segunda vinda, o senhor pode explicar mais uma vez as duas fases? Tá. O arrebatamento, dentro da visão dispensacionalista, acontece em duas fases. Cristo vem a primeira fase, a primeira vez, antes da tribulação, e secretamente arrebata a igreja. Nessa primeira fase da segunda vinda, ninguém o vê, somente a igreja o vê. Somente a igreja vê Cristo. Essa primeira fase desse arrebatamento é invisível ao mundo. Cristo vem, eu estou explicando na visão pré-tribulacional dispensacionalista, tá? Cristo vem, arrebata a igreja encontra com Cristo nos ares, o mundo não vê. Enquanto a igreja entra no tribunal de Cristo, na terra é instaurada a grande tribulação. Simultaneamente acontece Bodas do Cordeiro, que é um segundo evento que acontece após o tribunal de Cristo, Bodas do Cordeiro e a terra, grande tribulação. Ao final da grande tribulação, Cristo retorna para a terra juntamente com a igreja, aprisiona Satanás por 1000 anos, instaura um milênio. Final do milênio, Satanás é solto, tenta guerrear contra os santos de Deus. Nesse momento, então, Deus dá final, dá um fatality em Satanás, pega Satanás e o lança no lago de fogo, e aí sim, todos os ímpios ressuscitam, e aí acontece o grande tribunal de Cristo. Cristo vai, julga as nações, aqueles que não se acharam escritos no livro da vida, e aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, são lançados no lago de fogo. Então, a segunda fase, o arrebatamento, então, ele nessa visão, dividido em duas fases. Uma primeira fase, secreto, ninguém vê, e uma segunda vez, visível a todo olho. Em relação, eu creio que aqui a maioria não são todos 12 anos. Algum momento de 12 anos não crê nessa visão de arrebatamento secreto, em duas fases, crê apenas em um único evento. Bem, Juninho, deixa eu te falar. Eu não sei se há problema, né? Eu não sei se há problema. Eu sei que existem muitos deusianos que não creem no arrebatamento secreto. Não sei se há problema, né? A Igreja de Deus acredita, está até na declaração de fé dela, que ela é pré-tribulacional, ela acredita em um arrebatamento secreto. Não sei se dá problema, porque os deusianos que eu conheço, que creem no arrebatamento de uma única vez, não se manifestaram, só se manifestaram a mim.
Então, alguém tem que ter coragem de falar para ver se dá problema. Mas existem muitos deusianos, assim como deve ter muito assembleano, que acredita no arrebatamento único, né? Acredita no arrebatamento único. Mas, assim, entre nós, entre a Igreja de Deus, muitos que creem no arrebatamento único. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum em crer assim. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema em um arrebatamento único. Não vejo nenhum problema. Mas faz parte da doutrina da Igreja de Deus. Tá bom? Então, vou esperar alguém se manifestar aí para ver se dá problema, depois te falo. Entendeu? Bem, amados, vamos fazer o seguinte, 9 horas. Vou dar um intervalo de 15 minutos. Vou tomar um café que a esposa está fazendo ali. Cafezinho, uma aguinha. Aí você também aproveita aí, vai no banheiro, toma água, come um biscoitinho. São 9 horas. Quando for 9h15, a gente retorna. Tá bom? Pode ser assim? Ok? Aí você mantém aí, não desligue, não saia, não desconecte. Apenas, olha a minha esposa aí. Que tu vem tomar café. Cafezinho, meu bem. O café e o bolo. É o quê, meu? Café e bolo. Vem tomar café com a gente. Tá bom? Então, 15 minutinhos de intervalo. E aí a gente toma um café, bebe uma água, vai no banheiro. Daqui a pouco a gente volta. Então, mantenha aí o seu microfone fechado, sua... Tá bom? Mas não saia, não desconecte, porque senão, para você voltar, vai ser difícil. Tá bom? Olha lá, o pastor de Gado dizendo que quer o cafezinho. É um café especial que a minha esposa faz. Canela, bom demais. Bom, então, 9h15 a gente volta. Daqui a pouquinho. Não desligue aí, só muta o microfone. Não desligue, só mute o microfone e a câmera, tá bom? Daqui a pouco eu volto.